Boa tarde. Queria colocar aqui o nome da nossa live. Vamos falar hoje sobre merecimento. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Ti. Como que eu faço para colocar destacado aqui o nome da live? Eu não sei fazer isso. Ai, como pode melhorar? Não aprendi ainda. Vou aprender. E aí, vamos falar sobre merecimento hoje? Quanto o merecimento está impedindo e limitando a gente de acessar uma vida grandiosa, uma vida maravilhosa. Vamos mandando aí um aviãozinho para todo mundo, para que mais pessoas possam se juntar a nós, pra gente falar sobre merecimento. Dá para me ouvir bem? Por favor. Já peguem sua água, seu cafezinho. Pra gente falar um pouco sobre merecimento. Vou trazer aqui para vocês alguns pontos de vista que eu acredito, que eu vivencio na prática e que eu percebi, né, sobre essa questão do merecimento, tá? Que eu percebo que muitas pessoas estão travadas nessa questão. Dá pra ouvir? Tem uma máquina trabalhando. Ai, aqui do lado, como pode melhorar? Vou tentar falar um pouco alto, se incomodar, vocês me avisam, por favor. Ok. Depois eu quero aprender como que fixa aqui o nome da live. Quero aprender. Então vamos lá, se eu vou ficar fuçando aqui, vai ficar 10 minutos só de fuçação e eu não começo. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre merecimento, né? Merecimento é algo que eu percebo que tem travado muitas pessoas. Tanto os clientes de consultoria, quanto os alunos de barras das classes, quanto Ai, peraí, deixa eu falar, depois eu leio, eu já me confundo aqui, oh meu Deus. Enfim, o quanto isso trava, né, o receber de vocês, né? Vocês colocaram ali como que eu posso dizer? Colocaram uma linha, né? Até aqui eu posso, até para cima disso eu não posso, né? E isso é um julgamento. Boa tarde, Eu já escrevi, Carol, nos comentários, mas eu aperto aqui, ó, e aí ele não clica. Como pode melhorar, não é mesmo? Depois eu vou ver um vídeo. Depois você me explica, Carol. Senão eu vou ficar em função desse negócio de colocar aqui nos comentários. Boa tarde, Mi. Bora falar de merecimento. O quanto esse julgamento, né, faz com que a gente fique paralisado, né? Quem disse? Como assim, Dani? Merecimento é um julgamento? É um julgamento. Quem disse que você pode e o que você não pode receber? Então vamos uma intro aqui pra gente compreender um pouquinho mais. Para quem tá chegando, para quem vai assistir depois, conseguir compreender tudo que eu tô querendo trazer aqui pra vocês.
todos nós sabemos que a gente cria a nossa realidade, né? O nosso ponto de vista cria a nossa realidade. O que seria o ponto de vista? Né? A nossa visão de mundo, né? As nossas crenças, as nossas limitações, né? Esse é o nosso ponto de vista, né? Então, quando a gente fala o seu ponto de vista cria a sua realidade, se você acredita que no seu ponto de vista você precisa trabalhar o seu merecimento, bingo, você vai precisar. Se você acredita que ganhar dinheiro é difícil, bingo, vai ser difícil, né? Então, o nosso ponto de vista, ele basicamente é a nossa visão de mundo, né? Então, com quem que a gente aprendeu sobre merecimento? Quem foi que disse pra você o quanto você merece receber? Na vida de vocês. Quem foi o autor? Não foi Deus. Não foi o universo. Falou, você merece receber até aqui, até ali você não merece. Quem disse? Quando a gente fala dessa forma, é tão difícil a gente entender, né? Onde que é o botão que aperta pra dizer, né? Até onde eu mereço, aonde eu aperto esse botão para eu destravar tudo que eu acho que eu não mereço e eu não atualizo. É difícil a gente identificar esse botão, né? Axis, ele traz essa facilidade, né, de trazer ali pra gente algo que é mais fácil, vamos dizer, da gente olhar isso. Do merecer, né, do merecimento aí. Axis fala sobre o receber, né, receber de tudo e de todos. Quando a gente coloca sobre o merecimento e sobre o receber, percebe que o merecimento, ele é pesado? E quando a gente fala no receber, já fica mais leve? Por quê? Primeiro, que o merecimento é um julgamento. Segundo, o receber é receber de tudo e de todos, né? Sem nenhum ponto de vista, sem nenhum julgamento. Boa tarde, Gabis. Então, quando a gente fala sobre o merecimento, sobre o sistema de crença, né, que é o nosso ponto de vista, e como eu disse, o merecimento é um julgamento. Né? É um julgamento que a gente comprou, né? Então eu vou trazer aqui para vocês na prática uma experiência minha, né? Eu já contei isso outras vezes, mas eu acredito que vai ser contribuição trazer nesse vídeo também. Eu tinha um ponto de vista que eu só merecia, tipo, só o básico tava bom, né? Então, por exemplo, eu pagar ali o aluguel, ter um dinheirinho ali pra comprar uma roupinha, umas brusinhas, enfim, um remédio e tal, porque nessa época eu era bastante criadora, sabe, de doencinhas. Então, pra mim, aquilo ali era o básico, era o que eu merecia. Mas sabe por quê que eu comprei esse ponto de vista? Porque eu comprei esse ponto de vista da minha mãe. Porque desde quando eu era pequena, ela dizia, né, quem tem muito dinheiro é ruim, o dinheiro é amaldiçoado, ninguém precisa de muito, a gente só precisa do básico. E aí, vai implantando, né? Os implantes extratores vão entrando aí. E aí, e eu tive essa consciência que eu comprei esse ponto de vista, né, esse julgamento aí sobre o merecimento com a minha mãe. E não faz muito tempo não, viu? Não faz muito tempo. Que eu entendi, que eu identifiquei, na verdade, da onde que eu tinha comprado esse ponto de vista. A minha mãe tá errada? Não. Na visão de mundo que ela tem, o ponto de vista dela é que isso tá certo. Porque ela cresceu assim. Entende? Foi passado para ela dessa forma.
que é ruim, que não presta ter muito dinheiro. Que se você tiver muito dinheiro, você vai ser assaltado, você vai ser roubado. Você vai humilhar as pessoas. Porque foi isso que ela cresceu, foi dessa forma. Boa tarde, Alê, lindona, saudades. Entende? Então, quando a gente fala sobre o merecimento e o que o merecimento é um julgamento, muitas pessoas não olham o merecimento como um julgamento. Eu vejo como um julgamento. Quem disse que eu mereço ou não mereço? Ok, os nossos pais, tudo bem. É um ponto de vista dele. É um ponto de vista dela. Pela visão de mundo que ela tem, para ela aquilo ali é o correto. É o certo. Compreende? Me conta aqui se vocês estão conseguindo entender, se tá ficando bem claro a forma que eu tô trazendo para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também, pra gente ter essa interação. Porque eu percebo que muitas pessoas ficam paradas nessa questão. Preciso trabalhar o merecimento, preciso trabalhar o merecimento, preciso trabalhar o merecimento. E a gente precisa sair desse espaço. Se realmente nós somos os criadores da nossa realidade, quem que dita porra do merecimento? Qual o limite que eu tenho que receber? Já vem, Lê, nós estamos falando sobre merecimento. O quanto o merecimento trava a nossa vida, trava o nosso receber. Né? Então, ok, é um ponto de vista do outro. É um ponto de vista da minha mãe que ela tem. Entende? Então, porque ela acredita que é dessa forma, eu tenho que viver o resto da minha vida vivenciando isso também? Por muito tempo eu vivenciei, porque eu não tinha consciência sobre isso. Mas quando eu escolhi diferente, aí eu percebi, eu falei, uau, como pode melhorar? Compreendem que quanto mais a gente olha para isso, que eu tenho que trabalhar o meu merecimento, mais você cria limitação, mais você cria barreira. Porque o seu foco tá na onde? De achar que você não merece. E isso influencia na questão da criação da sua realidade. Isso é algo que as pessoas não compreendem também. Eu sou o criador da minha realidade, até a página A. Eu crio a minha realidade, só as coisas boas, as coisas ruins eu não crio. Ah, não. Você é fulano, é Beltrano. Não, é minha mãe que é muito difícil, os meus familiares, meu vizinho, é a minha vizinha. Que você é ressonante com isso? É a lei, eletromagnetismo. Como tá dentro, tá fora. Né? Então, como tá dentro, tá fora, tudo que você tem dentro vai vir até você. Entende? Então, quando eu tinha esse ponto de vista, quando eu tinha lá, quando eu olhava para minha mãe, né, como eu como vítima e ela como algoz, né, como amar, mais disso. Quando eu olhei para minha mãe como um ser infinito, que nessa realidade, neste período de tempo, né, ela tá escolhendo vivenciar de uma outra forma que eu não tô escolhendo. Eu tô escolhendo um pouquinho mais. E ela tá escolhendo de uma outra forma.
E tá tudo bem. É escolha. Não é ir pro... O Axis fala, né? Tudo é uma escolha. E realmente é uma escolha. Quando a gente vai falar sobre o outro, a gente fala escolha do outro, né? Ponto de vista do outro. Mas percebe a energia? Realmente você tá na energia, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, ou é uma escolha do ser, né? Tá se fudendo porque quer. Então, é a energia que você coloca ali, que você tá vivenciando aquele momento, é realmente, cara, é uma escolha. Ou você tá, é uma escolha, no julgamento. Aí é que tá. Outra chave. Quando a gente muda, quando a gente escolhe verdadeiramente diferente, as pessoas à nossa volta também vão mudar. Ou elas vão se afastar. Não tem como. Não tem como permanecer tudo igual, se você mudar verdadeiramente. Hoje, a minha mãe me olha com outro olhar. A gente conversa coisas assim diferentes. Coisas do cotidiano. Mas a forma que ela aborda isso é completamente diferente. Ela tá mais amorosa, ela tá mais carinhosa. Ela não me agride com palavras, com xingamentos, grosseira. Porque eu escolhi diferente. E, consequentemente, ela também está escolhendo. Ela também está recebendo disso. Ela também está recebendo. Então, quando a gente verdadeiramente escolhe diferente, as coisas à nossa volta mudam. As pessoas que se conectam a gente mudam. Se assim elas escolherem. E se elas não escolherem, tá tudo bem também. Elas vão se afastando. Ninguém precisa brigar, ninguém precisa xingar, ninguém precisa nada. Simplesmente vai afastando. Porque a frequência de onda não é igual. A gente se conecta com aquilo que é semelhante, né? Semelhante atrai semelhante. Então, se algo está se apresentando na sua vida, olhe para isso com outro ponto de vista. Que consciência tem aqui? O que está certo sobre isso? E aí vai vir. Vai vir ali, ó. Basta a gente estar presente. Né? Quando a gente tá no paradigma da separação, né? Eu tô aqui, a Lê tá ali, a Carol, a Gabi, elas são elas, eu sou eu. Não. Elas também são versões da Daniele, individualizadas, com as suas escolhas, com seus desejos, com as suas criações. Mas em último grau, todos somos um, porque saímos da mesma fonte. Em essência, a gente é por amor, por alegria, pura felicidade, pura prosperidade, abundância. Porque nós somos uma versão do todo. O todo é o quê? Por amor, por alegria, pura felicidade. O todo, ele não julga, ele não culpa, ele não maltrata. Isso é um equívoco. Enquanto a gente olha o Deus lá em cima e eu aqui, a gente fica criando só mais do mesmo. A gente fica no papel da vítima, sabe? A gente não reconhece que a gente é criador da nossa realidade. Nós criamos.
Tudo, bom, ruim, nós criamos. São escolhas. Né? Os nossos vasos chineses aí, como diz o professor Hélio, a gente paga aqui nessa realidade. Só que a gente não paga o nosso vaso chinês com dor, com sofrimento. A gente só paga com amor. Só com amor. E eu percebo isso. Né? Cada cliente que eu atendo, cada mãe que eu atendo, cada filho que eu atendo, eu vejo ali um pedacinho de mim, um pedacinho da minha mãe, um pedacinho do meu filho, da minha família. E eu falo, uau! O todo é tão generoso que a gente tá pagando o nosso vaso chinês ali, ó, com amor, com alegria, com o nosso trabalho. E a vida de todo mundo começa a expandir, começa a criar mais. A minha, dos meus clientes, dos alunos, da minha família, todo mundo. Só que a gente precisa ter esse olhar. Dani, mas por que você está falando tudo isso? O que tem a ver com merecimento? Tem tudo a ver. Porque quando você reconhece verdadeiramente que você é o criador da sua realidade, você percebe que o merecimento é um julgamento. Que você comprou de outras pessoas, que você mesmo se colocou através das suas crenças, das suas limitações. Estão compreendendo? Estão com alguma dúvida? Pode escrever aqui, por favor. Que foi um tanto de informação, né? Mas eu quis trazer para vocês de uma forma bem didática, bem tranquila. E trazendo exemplos para que vocês possam colocar aí no universo particular de vocês, para que vocês possam olhar para isso com outro ponto de vista. Né? Enquanto a gente não muda o nosso ponto de vista sobre determinadas situações, aquilo ali não muda. Né? Não adianta eu ficar destruindo e descriando todos os julgamentos que eu tenho sobre a minha mãe, sendo que eu vejo ela da mesma forma. O meu ponto de vista sobre ela não mudou. Que ela é má, que ela é chata, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela... Infinitos pontos de vista, né? Tô dando exemplo de mãe, mas isso é pra tudo. Trabalho, casa, filho, marido, relacionamentos, amigo, amizade, né? Compreendem? Ontem eu e a Carol tivemos uma reunião. E aí ela saiu um pouquinho frita da reunião. Ai, como pode melhorar? Então compreende que enquanto a gente não muda o nosso ponto de vista sobre determinada situação, pessoa, isso não muda. Pode fazer 500 milhões de podpoc. Se o seu ponto de vista não muda, aquilo vai continuar se apresentando até que você muda o ponto de vista. Quando você muda o ponto de vista, aí você dá um salto quântico. Aí as coisas mudam. Aí as coisas mudam. Com mais rapidez. Mas enquanto você acha que você não é merecedora, que você não é capaz, que você não isso, que você não aquilo, nada muda. Porque é o seu sistema de crença. E aí vai pro bendito do merecimento. Merecimento é um julgamento, é uma crença. Igual a escassez. Se você acredita que a escassez existe, pimba, ela existe.
Olha pro mundo. É tudo abundante, gente. A gente é que cria. A gente é que cria. E eu posso dizer isso por experiência, por vivência, por tudo. Por tudo. Anos atrás, eu tava limpando casa, fazendo faxina diária, tava limpando quintal. Isso é ruim? Isso é feio? Não, mas não era algo que eu escolhia pra minha vida, eu escolhia mais. Fazia com muito amor, com muito carinho, mas eu escolhia mais. E hoje eu tenho esse a mais. Mas é porque eu escolhi diferente. Eu escolhi soltar. Soltar é soltar todas essas crenças, todas essas limitações, todos esses pontos de vista, julgamentos, definição e conclusão que vocês têm sobre vocês, sobre os negócios de vocês, sobre o dinheiro que vocês têm, o dinheiro que vocês não têm, sobre a família, sobre o corpo de vocês. Tudo isso. É soltar tudo para ter tudo. Eu sempre digo isso. Percebam no universo de vocês o quanto isso tá travando. Tá fazendo com que vocês não escolham por mais. Porque vocês compraram esse ponto de vista, esse julgamento. Então, quando algo vier ali na sua mente, ai, você não pode, você não merece, você não isso. Você fala, mente, para de ser louca. Eu mereço sim. Eu sou a fonte criadora da minha vida. Entende? Porque a mente, ela vai ficar ali dizendo, você não pode, você não sei o quê. Vai para a consciência. Receba. Receba da sua mente também. Não exclua ela. Né? Se a consciência inclui tudo e nada julga, receba da sua mente mentirosa também. E observe tudo que ela tá te dizendo. Porque ela tá te entregando presentes ali. Entende? Ela tá te entregando presentes. Antes, eu tinha o ponto de vista de que, tipo, ai, não preciso ouvir minha mente. Deleta a mente. Deleta a mente. Conforme é o nível de consciência, conforme a gente vai expandindo, a gente vai tendo essas percepções, né? Então, hoje eu recebo da minha mente, né? Eu percebo ali que ela tá querendo criar uma situação, tá querendo que eu me sabote, contando mentirinhas. Eu falo, obrigada, querida, por esse presente. Então, quando ela diz, ai, você não pode, você não isso, você não aquilo, você não merece, eu falo, que interessante que isso tá rodando aqui, né? Eu destruo e descrevo agora em todos os lugares que ainda dentro de mim tá escolhendo não merecer algo, porque eu mereço tudo. Se tudo tá disponível, eu escolho. Então, eu não excluo a minha mente. Eu recebo dela. Mas para você receber da sua mente, você precisa estar presente. Eu sempre digo isso. Estejam presentes para perceber o que a sua mente está dizendo. E pergunta, verdade, isso é meu? Por que eu tô pensando sobre isso? Entende? Ficou leve? Esse é um ponto de vista. E se não, ok, eu tô tendo essa percepção aqui. Devolvo pro remetente com consciência anexada.
Porque dessa forma a gente não prende. Tudo aquilo que a gente resiste e reage, a gente prende no nosso corpo. A gente prende na nossa mente. E aí aquilo ali fica criando mais do mesmo. Mais do mesmo. Mais do mesmo. Entende? Então, se a gente tem um ponto de vista sobre o dinheiro, né? Ai, você não merece receber tanto X de dinheiro, ou ai, esse produto é muito caro, infinitas possibilidades. Tô dando um exemplo aqui. E você resiste e reage àquela situação, pronto, você comprou aquilo ali. Aquilo ali vai começar a fazer parte da sua vida. Aí você vai achar que não é merecedora, você vai achar que realmente seus produtos são caros, e aí você não vai vender. Porque você resistiu e reagiu a isso. E aí a gente vai usar aquela ferramenta. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Não é sobre o outro, é sobre a gente. O quanto a gente prende no nosso corpo resistindo e reagindo às situações. Sejam elas quais forem. Então, muitas vezes, a gente fica criando em cima disso. Dessa limitação, dessa crença. A gente cria pouco, porque a gente acredita que só merece pouco. Né? Se existe uma consciência divina, né? O todo, vácuo quântico, Deus, enfim. Ele disse pra você, você só merece tanto. Ele desceu aqui e falou, ó, Daniele, você só merece tanto. Carolina, você só merece tanto. Ale, você só merece X. Gabi, você merece X. Michele, você só merece X. Foi ele que disse? Vamos dizer assim, se ele é o dono da porra toda, quem manda é ele. Ele veio aqui e disse pra você isso? Que você merece ou não merece? O que ele disse? Tudo que pedires, crendo que recebeu, receberá. Peça e receberás. Ele não disse, peça isso, só peça aquilo. Não, peça só um tantinho. Ele não colocou limite no pedido. Quem coloca limite no pedido é a gente. Através do nosso sistema de crença, do nosso ponto de vista, da nossa visão de mundo. A visão de mundo da Daniele lá atrás, quando estava fazendo faxina, era uma. Era que precisava do mínimo básico. E naquela época nem o básico eu tinha. Então, pra mim, o básico já era o bastante. Então, quando eu consegui o básico, aí pra mim ficou confortável, velho. Fiquei linda, maravilhosa. No confortável. Boa tarde, Paulo. Ju. Paulo vai fazer nossa classe de barras dia 14. Dia 14, para quem é aqui de uma pessoa, escolhe receber essa classe de barras, que é um salto quântico que vocês vão dar aí na vida de vocês, assim como eu dei na minha. Estão todos convidados. Vai ser dia 14 de junho, aqui em João Pessoa. Manda um oizinho pra gente no direct pra fazer sua inscrição. Vai estar muito linda essa classe, vai ter muita consciência, muita clareza, e a gente vai aí olhar para tudo isso, né, para esse sistema de crenças, de questão do merecimento. Vamos falar sobre tudo. Essa classe tá aí, prometendo trazer muitas e muitas consciências para todos nós, para todo mundo, né? 350 mil pessoas que estão escolhendo também vão receber da consciência dessa classe.
Boa tarde. Sim, é a gente que coloca essas crenças, né? A gente que compra, né? Essas crenças de que eu posso, eu não posso, eu mereço, eu não mereço. Isso é só um ponto de vista. Isso aí, isso aí. Vamos destruir, descriar todos esses pontos de vistas, né? Que a gente comprou. Que a gente não merece, que a gente não merece ser feliz, que a gente não merece ter um relacionamento, que a gente não merece ter saúde, né? A saúde, a doença, né? Nessa realidade, ela é uma informação, né? Ela é uma informação. Então, se a gente olhasse para a doença, né, como uma informação, a gente ia curar rapidinho os nossos corpos, né? Eu tenho também essa propriedade, vamos dizer assim, para falar sobre isso, porque eu era uma boa criadora de doenças, né? Criei aí uma artrite reumatoide, que eu fiquei em cima de uma cama por muito tempo, até eu compreender ali, né? Que informação que tinha, né, por trás dessa doença. E aí eu olhei para isso, mudei meu ponto de vista, e aí eu curei o meu corpinho. Então, tudo, exatamente tudo tem uma consciência, né? Quando a gente acessa essa consciência, as coisas começam a mudar, né? E até 350 mil pessoas também recebem dessa consciência, né? Quantas pessoas, quantos clientes me contam, né? Ai, fulano de tal tá atualizando, parente, mãe, irmão, família atualizando criações a partir da escolha daquele ser, né? Então, quando ela escolheu diferente, a família começou a criar também, porque a família começou a receber daquela informação, por mais que não tenha essa clareza, né? Então, a gente vai acessando tudo isso, a gente vai liberando tudo isso, né? Então, eu espero que vocês consigam compreender, né? Assistam essa live mais vezes, para que vocês possam entender, né, que esse merecimento nada mais é que um julgamento, que é um ponto de vista, né, que vocês compraram, seja lá de quem for, né? Devolva para o remetente. Escolham por mais, escolham criar a realidade de vocês. Se vocês verdadeiramente entenderem, vivenciarem como criadores da realidade de vocês, não existe, não cabe mais eu não mereço. Entende? Não cabe mais. Não cabe. Não cabe. Ficou alguma dúvida? Me contem aqui. Boa tarde, Tantara. Me contem se ficou alguma dúvida para eu responder, porque teve bastante informação, né? Eu nem sei que hora que é agora. 40 minutos de live já. Me conte se ficou alguma dúvida, que eu possa responder vocês. Percebe como que fica mais leve? Tira aquele peso. Porque quando a gente fala de merecimento, fica um peso, né? É pesado. Porque é uma mentira, né? O merecimento é um julgamento. Então, quando a gente muda o nosso ponto de vista sobre o merecimento, fica leve. Fica mais fluido. Sim, exatamente. Fica mais leve, né? E não vai pro julgamento disso, né? Tipo, ai meu Deus, comprei o ponto de vista da minha mãe, do meu pai, de sei lá mais o quê. Não. Ok. Com a consciência que eu tinha, foi isso.
Como eu posso sobrecriar isso? Como eu posso aprender com isso? Né? Saiam do julgamento de vocês. Porque quando vocês se julgam, vocês não recebem de vocês. Quando você julga o outro, você não recebe. Quando você se julga, você não recebe. E lembra, o outro é você. O outro está te trazendo informação. Para que você possa olhar para aquilo. Mudar o ponto de vista. Entende? Quando você falou, é como se tirasse o peso e abriu a mente para como pode ser diferente, cheio de possibilidades. Exatamente. Tira o peso, né? Não existe, não comprem isso como uma verdade absoluta. Vivenciem isso que eu tô trazendo para vocês, né? Aqui eu trago para vocês as minhas experiências, as minhas vivências, né? Tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu vivencio, os meus clientes vivenciam. E pra gente tá dando certo. Como seria você experimentar também? Né? Brinquem, experimentem. Experimentem olhar a vida com outro ponto de vista. Não de dor e sofrimento. Porque se o seu ponto de vista é só sobre dor e sofrimento, é só isso que você vai ter. Só isso. Enquanto você não muda o seu ponto de vista, é mais do mesmo que você cria. Né? Eu tenho vários cases de clientes também que olharam para isso com outros pontos de vista, né? Olharam os pais como seres infinitos, né? E conseguiram olhar para os pais com amorosidade, saíram do julgamento. Clientes que perceberam que estavam ali vivenciando uma realidade que não era deles, porque compraram isso, assim como eu comprei da minha mãe. Eles também compraram pontos de vista dos seus pais, que só precisa ter o básico. Quantos de nós criamos desertos na nossa vida? Eu falei isso ontem com uma cliente. Quantas vezes a gente cria desertos? A gente cria situações ruins na vida da gente, só pra gente dizer depois, foi Deus que me deu. Ou depois do deserto venha o oásis. Quantos de nós não faz isso? Eu era uma dessas. Pra gente validar que a gente não é o criador da nossa realidade. Entende? Então, vamos olhar para isso com outro ponto de vista. Não vamos para o julgamento, vamos receber disso. Uau! Como eu sou criadora. Eu sou muito foda. Receba disso. Não vá para o julgamento. Né? Então, se você está criando algo aí que não tá leve, não tá divertido, escolha diferente. Né? A cada 10 segundos a gente pode fazer uma escolha diferente. Se não tá leve, troca a escolha. Troque. Escolha diferente. Lembrei aqui de um caso de uma cliente que ela tá vivenciando ali, né? Tá trabalhando essa questão das emoções, questão da escassez, né? Que ela tá com dificuldade de olhar para isso, de mudar, na verdade, né? De olhar não, mas de mudar o ponto de vista dela para dar esse salto quântico, né? E a gente correu as barras, ela tá correndo as barras, né? Tá fazendo o tratamento. E aí a gente correu as barras essa semana de novo. E aí ela me trouxe: Dani,
Eu acho que eu sei da onde que eu tô comprando esse ponto de vista aí. Sobre a escassez, sobre ter que ser muito difícil. Aí ela falou assim, sabe o que que eu lembrei? Uma música que meu pai ouvia. Esse hino de igreja, sabe? E no hino dizia sobre isso. E aí o meu pai dizia também. Aí eu falei, uau, como pode melhorar, não é mesmo? E as barras é justamente isso, né? Quando a gente corre as nossas barras, quando o nosso ponto de vista ali é muito fixo sobre algo, no caso dela era fixo sobre essa questão da escassez, da dificuldade de criar dinheiro, se apresenta na frente dela qual é a crença que está ali, a informação que está dentro dela, fazendo com que ela não escolha diferente. Entende? E é degrauzinho, sabe? É camadas e camadas e camadas. Então, a gente correu as barras, veio a consciência para ela. Porque lembra, quando a gente corre as nossas barras, a gente deleta ali as informações. Só que se a gente tem um ponto de vista muito fixo sobre algo, aquilo vai se apresentar na nossa frente. Né? Seja como uma lembrança, seja como uma experiência, como uma vivência. Para que a gente possa olhar para aquilo ali e mudar o nosso ponto de vista. Mas a gente precisa estar presente para perceber isso, né? Então, ela percebeu, né? Ela já está vivenciando esse processo da presença. E ela percebeu, ela falou assim, caiu aqui a ficha. E aí eu falei, percebe? Ela, nossa, ficou leve. Eu falei, pois é. Daí. A gente tocou no ponto, veio à tona qualquer informação aí que tá. Porque às vezes faz tanto tempo isso, é algo tão assim, vamos colocar como bobo, que a gente nem lembra. Entende? Então, nesse caso dela, uma das coisas era uma música. Quem vai imaginar? A gente vai pensar Deus zilhões de coisas, menos de música, né? Acho que música vai ser uma das últimas opções que a gente vai pensar sobre isso, né? Que tá travando ali a nossa prosperidade, né? Então, quando a gente correu as barras, veio à tona ali. E aí ela destruiu e descriou, mudou o ponto de vista e as coisas vão começar a se apresentar diferentes agora. É assim que funciona. Né? Como pode ser mais fácil, leve, divertido, né? A gente liberar tudo isso. As barras são mágicas. Deixa eu ver aqui. Uau, quando se cria isso, a imagem que eu posso criar como essa nova consciência e clareza agora. Exatamente. Como a gente pode sobrecriar isso diferente agora, né? Hoje vocês estão recebendo uma consciência diferente. O que se requer para que a gente sobrecrie essa consciência? Crie mais alegria, felicidade, prosperidade, relacionamentos, tudo de bom. Não é mesmo? Mais alguma pergunta? Pra gente encerrar nossa live. Ai, tava com saudade de fazer live. Faz dias que eu não fazia, né? Tá tão corrido. Mas quero ver se eu consigo retomar aqui pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês? Não, gente. Uma vez por semana. Enquanto vocês escrevem aí, se tem alguma dúvida, tudo que eu disse, vou aproveitar e vou fazer o convite para vocês aqui. No dia 13, às 19 horas, nós vamos ter uma classe online. O quanto você está disposto a ser diferente, né? É uma intro com as ferramentas de Access Consciousness. Tem um manualzinho lindo e o que se requer para que a gente acesse aí a nossa diferença, né? O quanto a gente não tá escolhendo ser diferente por conta dos pontos de vista de outras pessoas, né? Eu escolhi ser diferente.
E muitas pessoas também estão escolhendo ser diferente, vivenciar diferente. E começaram a criar na sua vida, né? Vida, coisas diferentes. Seja casa, carro, apartamento. E aqui a gente está falando de casa, carro, apartamento, de bens, mas o quanto a gente está disposto a ser diferente, né? Quando a gente escolhe ser diferente, eu sempre digo que o material, né? O casa, carro, apartamento, é um plus aí, né? Porque é como a gente tá, né? Quando a gente se olha, se vê, se liberta daquelas crenças, a gente fica um eletromagnetismo, né? Puro aí, né? Quando a gente tira essas informações que não estão criando, não existe espaço vazio, né? Então existe vácuo quântico, vai ter a informação do vácuo quântico, que é amor, alegria, felicidade, prosperidade, saúde, enfim. Então é isso que a gente vai materializar na nossa realidade, né? Então, como seria a gente escolher, né? Diferente, escolher ser a gente, né? E sair dos pontos de vista, né? De que eu mereço, eu não mereço, eu posso, eu não posso. Ai, eu sou assim diferente, né? Uma facilitadora de consciência que fala às vezes umas besteiras, que às vezes dá umas de uou, minha filha, você tá escolhendo diferente, como seria você escolher uma coisa mais diferente ainda, não é mesmo? Ai, lembrei do Dr. Dan Heer, co-criador de Access Coachings agora. Acho que eu quase imitei a voz dele agora. E porque ele é dessa forma, né? Você está escolhendo uma coisa interessante, como seria escolher diferente? Porque tá tudo disponível, né? Basta que a gente faça uma escolha. E dia 14, sábado, nós vamos ter a nossa classe de barras. A classe de barras é o dia todo, tá? Então, você que escolhe tá com a gente. Vai ser linda, linda, linda essa classe. Chamando um oizinho para que a gente possa aí, você se inscrever, né? Porque tem um certificado internacional, né, de Access Consciousness, você vai se tornar um practitioner, então você pode atender, se assim você escolher, e cobrar por isso também, tá? Pode ser uma ferramenta para você trabalhar, se assim você escolher, ou você pode somente usar em você, nos seus familiares, amigos, enfim, o que ficar leve e divertido para você, pode criar a partir dessa classe, né? Uma classe de expansão de consciência, né? Não é só uma ferramenta. Eu sempre digo, a ferramenta de barras que você vai aprender dentro da classe é um plus, né? A classe em si, ela é um salto quântico, ela é para a expansão de consciência. Então, você que escolhe mudar a sua vida, escolhe fazer escolhas diferentes, bora, que essa classe é para você escolher diferente, escolher por você, reconhecer que você sabe tudo, reconhecer que você é o criador da sua realidade e que tá tudo disponível, até que você faça uma escolha, né? Fazer uma escolha é a gente mudar o nosso ponto de vista, a gente mudar a nossa visão de mundo, para que a gente possa atualizar aqui, tá bom? Acho que não tem nenhuma pergunta, então é isso. Muito obrigada a todos vocês que participaram, estiveram aqui nesse sábado à tarde e espero ver vocês em breve. Vou ver se eu consigo fazer uma live essa semana ainda, pra gente falar um pouquinho sobre essa classe, tanto de barras quanto de a intro, né? O quanto você está disposto a ser diferente, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essas classes, tá bom? Depois comenta aqui, vocês que assistiram gravado, que eu vou deixar salvo no feed. Comenta aqui, né, qual é a sua dúvida, se você tem alguma dúvida, se você entendeu, se expandiu, né? Compartilha com outras pessoas que você acredita aí que possa ser contribuição, né? Vamos fazer essa corrente aí de consciência e para que mais pessoas possam receber e sair desse espaço, né, de que eu preciso trabalhar o meu merecimento, né? Vamos sair desse julgamento e receber de tudo e de todos, né?
pega esse julgamento de não merecimento e sobrecria ele. Tá bom? Ai, obrigada, Lê. Obrigada a todos. Um beijo. E até já.